pessoal, aqui é a professora Letícia, só para finalizar a matéria de derivada aí. Então, a gente tem algumas regras de derivação, né, que facilita o nosso cálculo de derivada. Ao invés de fazer todo aquele cálculo que eu mostrei na aula de ontem, a gente pode aplicar essa regra e já obter de cara o valor da derivada. Então, eu vou passar aqui só 3 regrinhas, daí em outros posts eu coloco a figura com todas as regras existentes, tá? Então, pro que a gente vai usar aqui, tá? Eu deixei aqui escrita a nossa função de ontem. Ontem a gente tinha de começo f de x igual a 2x ao quadrado menos... Não, 2x não, era x ao quadrado. Já errei aqui. Então, a gente tinha a função f de x igual a x ao quadrado menos 2x mais 1. A gente encontrou a nossa derivada, a gente escreve a derivada aqui como f tracinho de x igual a 2x menos 2. Foi a derivada que a gente encontrou no cálculo de ontem, né? Então, vou mostrar para vocês um jeito que vai ser bem mais fácil para calcular isso. Mas, infelizmente, isso aqui agora é decoreba mesmo, né? São regras que a gente precisa decorar para fazer mais fácil. Então, uma das regras é, se f de x igual a, né? Por exemplo, o a aqui, ó, é um termo sem x. Então, minha derivada, né, f' de x, vai ser igual a 0. Então, quando eu encontrar um número, minha derivada de qualquer número vai ser 0, tá? Outra regra é, se f de x igual a ax, então, meu f' de x, ou seja, minha derivada, vai ser o próprio a, ou seja, se tiver um número junto ao x, minha derivada vai ser o próprio número. Como, por exemplo, aqui a gente tem o menos 2x, então a gente exclui o x e a minha derivada vai ser o próprio menos 2. E uma terceira regrinha, dentre várias que existem, tá? Se f de x igual a x elevado a x elevado a qualquer número, seja equação de segundo grau, terceiro grau, enfim. Então, meu f' de x, ou seja, minha derivada, vai ser igual a... Essa aqui é conhecida como a regra do tombo, tá? A gente vai pegar o valor da potência do x e vai tombar ele pro lado do x, ó. Passei o a pro lado, vezes o x. Só que aqui, em cima do x não vai ficar sem nada. Ele vai valer a menos 1, tá? Então, a gente tem que decrescer o valor de 1 desse expoente. Tranquilo? Então, esses são 3 das regras para derivação. Vocês vão aplicar essas regras aqui, ó, que a gente consegue aplicar ela tranquilamente, tá? Então, aqui no primeiro caso, a gente tem x ao quadrado. A regra, quando tem x elevado ao expoente, diz que a gente vai tombar o valor do expoente, ou seja, a gente vai ficar aqui, ó, f' de x vai ser igual a tombo 2, que tá como expoente do lado do x, e escrevo o x, e em cima do 2 vai valer 2 menos 1, ou seja, 2 menos 1 é 1, então não precisa escrever nada, certo? Outra regra diz que quando tem o número do lado de x, então a derivada vai ser o próprio número. Aqui eu tenho menos 2x, ou seja, o número do lado do x, logo minha derivada vai ser só o número, menos 2. E aqui eu tenho um número sozinho. E aqui diz que quando tiver na função o número sozinho, então ele vai ser 0. Então seria aqui mais 0. Precisa escrever o mais 0? Não, né? Então, ó, sem precisar daquele monte de cálculo só através da regra de derivação. Então, a gente conseguiu obter a mesma resposta só através de regras. Vou passar um post aí com todas as regras que tem aí, para que vocês conheçam todas, tá? E é isso, gente. Então, tem formas mais fáceis de fazer derivada, mas a gente precisa decorar essas regras para conseguir fazer dessa forma. Lembrando, né, que o que é derivada? É a inclinação da nossa reta tangente lá. Então, por exemplo, aqui, se a gente tiver no ponto aqui, vai ser uma reta. Aqui vai ser outra. Então, dependendo da inclinação da reta,
a gente tem um valor do coeficiente angular da função, tá? Então, lembrem-se que a nossa função de primeiro grau, a gente escreve como f de x igual a AB mais AX, desculpa, mais B, onde o nosso A é nosso coeficiente angular, ou seja, é isso aqui que a gente calcula quando a gente calcula a derivada. E ela é conhecida como taxa de variação, dentro lá do limite que a gente comentou. O limite é o estudo de como vai se comportar o y aqui, conforme a alteração do valor de x, certo? A gente vai estudar ele nas proximidades lá de um valor limite, certo? Então, essa variação existente nesse comportamento é a derivada, é o que a gente chama de derivada. Por isso que é importante conhecer limite para poder conhecer a derivada, beleza? Então, derivada é igual a taxa de variação. Então é isso, pessoal. Espero que tenha ficado entendido. Fechamos por aqui derivada e vamos para o próximo conteúdo.